Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o Fabrício e toda a direção da PAI, né? E agradecer vocês por estarem aí. Quero tentar fazer com que esse momento seja bem leve e passe rápido para vocês. E que essas reflexões que eu vou deixar aqui... Olha só, eu não tenho nenhuma pretensão de vir aqui e inventar a roda. A roda já foi inventada. Tudo que eu coloquei aqui nesses slides, eu tenho certeza que em algum determinado momento você já viu, já ouviu alguém falar. Só vou fazer algumas reflexões sobre isso para talvez você possa utilizar não somente aqui no profissional dentro da PAI, como também na tua vida pessoal, particular, né? Essa é a ideia. Então, o tema da palestra aí foi colocado para a direção da instituição, o poder das prioridades, a importância da gestão do tempo e do planejamento. Todo mundo tem que planejar, né? Até porque se você não planeja, pode deixar que alguém vai planejar para você. Talvez de um modo que você não goste. Mas daí o problema é teu e de mais ninguém. Se você não fez, alguém vai fazer para você. E essa é a ideia, que talvez você trabalhe nessa ideia de não procrastinar o teu planejamento. E a palavra procrastinação, a palavra bonita, né? Mas a palavra mais básica para isso é empurrar com a barriga. O ser humano gosta de empurrar com a barriga as suas tarefas e seu planejamento. E essa é a ideia, trabalhar nesse conceito para que isso possa ser despertado, para que não aconteça com você no dia a dia. Para quem não sabe, até meus 18, 19 anos, uma dificuldade enorme para falar, vocês vão ver agora que eu vou me segurar ao máximo, eu sou um cara totalmente gago, que tem que me controlar para falar. Só eu sei a força enorme que tiro para falar normal com vocês. Pode ver que eu tenho que me controlar para falar. Então, assim, são essas superações que a gente tem na vida, que cada um tem um problema. Falar de problemas com vocês aqui dentro seria até uma ilusão, né? Tudo que vocês veem aqui dentro. Mas cada um de nós também tem um. Não estou aqui, não cheguei aqui de graça com muito esforço. E até hoje continuo trabalhando para que isso consiga, que eu consiga assim, ó, eu tenho que dizer que eu sou, porque senão eu acho que eu não sou, eu começo a me empolgar e daqui a pouco não sai nada. E como que eu consegui trabalhar a minha gagueira? Primeiro passo do planejamento, autoestima. Estudo nas empresas que eu trabalho, eu faço há 25 anos esse trabalho. Aqui, há 25 anos. Ou eu vou nas empresas com consultoria, ou vou com treinamento, ou vou com palestras. Simultaneamente, hoje, eu atuo em 18 empresas, fora a universidade. Na universidade, eu dou aula de segunda a quinta à noite, atuo em alguns projetos para a universidade. Mais próximo? Atuo em alguns projetos para a universidade, diariamente, e fora isso, eu estou em várias empresas aqui em Lages, fora daqui, Mafra, Canoinhas, Florianópolis, eu viajo o estado inteiro, depois tu pode ver o meu Instagram, tudo está ali. Olha só, então eu fiz uma pesquisa numa organização, e nessa organização tinha 145 pessoas, aproximadamente o que tem aqui dentro. Eu sempre abro as minhas palestras contando isso. Por quê? Porque ali as pessoas elas tinham uma dificuldade, outras não. Eu comecei a estudar todas aquelas, desculpem, e encontrei 5, 6 que eu poderia fazer o trabalho. Não podia fazer com todas, e fiz só com essas. E com essas eu tinha espelho na sala, tinha um sofá, e eu mandei chamar as 6 pessoas, uma por uma, de forma individual. Quando a primeira chega, sala de baixo, da caldeira, 30 anos de empresa. Chamaram, do lado estava o diretor do hospital, como se fosse o Fabrício. Chegou ali e falou, olha, nome fictício. Seu João, tudo que o Peterson lhe pediu, eu quero que o senhor faça. Aí ele saiu, tal, e acho que eu até contei essa história para o pessoal que foi lá na universidade. E eu comecei tinha uma mesa pequena assim, e uma cadeira, e a outra mesinha para ele sentar. E aí eu pedi para que ele sentasse, expliquei para ele o objetivo e pedi para ele se levantar e ficar em pé, olhando para o espelho. A hora que eu falei aquilo, o cara quase surtou. Cara, tu me tira da caldeira para mim olhar no espelho? No espelho. 3 minutos. A hora que eu falei aquilo pro cara, o cara, bom,
Já tinha pedido para mim o diretor, né? Quem sou eu para questionar o diretor? Vou fazer. E ficou no espelho, se olhando por 3 minutos. Ele olhava para o espelho, olhava para mim, eu disse, se tu não se concentrar, nós vamos sair daqui. Daí ele se concentrou por 3 minutos. E nessa concentração, a hora que acabou o tempo dele, eu disse, seu João, por favor, sente aqui, vamos conversar. A primeira coisa que eu quero perguntar para ti, seu João, é se você entendeu por que tu tem que olhar no espelho por 3 minutos. E aí eles para mim assim, cara, me desculpa, eu não entendi por que eu tenho que fazer isso. E eu pedi para ele, então se levante, vai ali no espelho e faça uma cara feia para ele. O que ele te devolveu? Ele me olhou assim, uma cara feia. E aí eu disse para ele, a primeira coisa que nós vamos trabalhar, que eu trabalho comigo e que eu trabalho com as pessoas, é a autoestima. Tua autoestima está baixa. Como que você vai querer dar alto desempenho se tu olha para o espelho e com ele você briga? Como que você vai querer dar alto desempenho se você olha para o espelho, a pessoa mais importante que é você, você não aceita? Como que você vai querer que eu acredite em você, que eu aposte em você, que eu te dê mais tarefas, que eu te dê um cargo de liderança, ou que você queira uma vida de paz, de felicidade, se você não tem felicidade nem com você? Vai querer que eu te entregue isso para você? Isso é algo teu. Quer melhorar teu desempenho, tua vida? Melhora a tua autoestima. Goste mais de você. Parece simples, trivial, básico, mas é o que faz a diferença. Pessoas bem-sucedidas, e eu não estou falando de dinheiro, falando de outras coisas. Pessoas bem-sucedidas, a primeira coisa que ela faz é não brigar com o espelho. Tu tá brigando com o espelho, tu não tem felicidade. Tá brigando com o espelho, você não tá se autoaceitando. E se você não se autoaceita, não é eu que vou te aceitar. E tudo isso, você sabe que é codificado linguisticamente. A neurociência já fala sobre isso, a programação neurolinguística já fala sobre isso, que isso tudo é uma questão de criação e comunicação. Quando nós somos gerados, nós temos aí 3 fases que formam a nossa personalidade. A primeira fase, do 0 aos 7, a segunda fase, dos 7 aos 14, e a última fase, dos 14 aos 21 anos, que essa é a fase que nós completamos a nossa personalidade. Embora eu conheça pessoas com 30 anos, 50 anos, 70 anos, que ainda não saíram de casa emocionalmente. A mãe já morreu, o pai mora a 20 mil quilômetros daqui e essa pessoa continua trazendo crenças e hábitos totalmente obsoletos, que não servem mais para nada. Porque eu fui pobre, porque minha mãe me batia, porque meu pai nunca me valorizou. Ele não está mais aqui. Tua mãe não está mais aqui. Não adianta procurar lá. Você pode fazer algo diferente, reprogramar, mudar. Aquilo lá que foi feito é impossível. Então eu posso reprogramar para ser diferente. Para eu começar a reprogramar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma autoestima elevada, me aceitar do jeito que eu sou. Faça isso para você e você vê a diferença que a tua vida transforma. Não precisa de dinheiro, precisa de mudança de comportamento, precisa reprogramar a situação. E dentro da gestão, dentro das prioridades, dentro do poder da comunicação, é fundamental a reprogramação. Então a primeira reflexão que eu deixo na palestra é: cuide da tua autoestima. Cuide. Porque se a pessoa disser para você assim, ó, você é feia, você é feio, acho que sou mesmo. Você é bonito, tá me tirando, tá me zoando. Você acredita no negativo e não no positivo? As pessoas tendem a achar o que é... pode ver, primeiro olhar o lado negativo para depois ver o bom. Me chamaram lá na direção. O que eu fiz de errado? Será que não te chamaram na direção para te dar um elogio? Para te dar um feedback positivo do que está fazendo as coisas boas? Dei um exemplo aqui, mas pode ser tantos outros. É essa reprogramação que tem que ser feita. Fabrício, tem uma aguinha para nós? Tem aqui já, né? Vocês arrumaram aqui, obrigado. Vou arrumar para vocês aqui, ó,
um negócio de uma foto que vocês conhecem aqui, ó. Conhece esse cara? Einstein. Essa célebre frase dele é fundamental, que ele diz o seguinte, ó, para administrar o tempo, ele diz o seguinte, ó, falta de tempo é desculpa de pessoas que não seguem o método. Se você não tem um método, sempre vai existir falta de tempo. Ah, não tenho tempo. Não, você não tem método. Tempo você tem. Todo mundo tem tempo. Não se iluda você dizer assim, ah, não tenho tempo para isso, estou carregado. Então você não estabeleceu prioridade. Não separou o que é urgente de importante. Não separou o que é alta e baixa prioridade. Ou seja, você não tem método. Você faz do seu jeito. Para isso, eu trouxe aqui, ó, para vocês, que eu expliquei para o pessoal que foi lá na universidade com a gente o ano passado. Foram em quantos lá, Fabrício? Uns 12, 10 pessoas mais ou menos? Nós fizemos um treinamento com eles de liderança. O que eu não vou poder fazer aqui com vocês, só vou dar uma pincelada. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar dessa ferramenta aí, ó, chamada DISC. DISC quer dizer o quê? Dominância, influência, estabilidade. Ó, dominância, D. Influência, o I. Ali o S chama-se estabilidade. E o C é conformidade. É um modelo de comportamento. Perfis profissionais que as pessoas reagem a qualquer comportamento de outra pessoa e dela própria. Então, as pessoas que são dominantes, predominantemente falando, olha, eu tenho que corrigir, são pessoas focadas em resultados. As pessoas que são I e S são pessoas que gostam mais de trabalhar com pessoas. As pessoas que são C ali, ó, de novo, focado em resultado. Então, D e C é focado em resultado. I e S são focados nas pessoas. Pessoas que têm um perfil extremamente dominante são pessoas que têm iniciativa, que gostam de liderar. Vai vendo se você é assim. Pessoas que são extremamente o I, que é a influência, são pessoas que falam muito, riem, brincam, gesticulam. O D também faz isso. Quando tu vê uma pessoa rindo, brincando, gesticulando muito, é o I. E o I é aquela pessoa o seguinte, ela tem que fazer uma tarefa lá do outro lado. Até ela chegar lá, ela se enrosca em 4 ou 5 setores, mais ou menos. Esse é o I. Então, vê se você vai se identificando com essa pessoa. Olha só, o S é aquela pessoa que gosta de planejar. Tudo para ela tem que ser baseado em planejamento. E gosta de apaziguar conflito, e gosta de fazer planejamento, só que ela faz as coisas no ritmo dela. O D, por exemplo, o D ali, ele é extremamente assim, ágil. Quer que uma tarefa saia rápido, entregue para o D. Quer uma tarefa de alto nível de qualidade, entregue para o C. O C é extremamente detalhista. Sabe aquela pessoa que você é tudo no detalhe? Não, é no detalhe. Se ela não te explicar nos detalhes, a coisa não funciona. Só que aqui dentro, ó, nós temos D, dominância. Aqui dentro da sala, nós temos I, influência. Temos S, estabilidade, planejamentos. E temos pessoas de C, conformidade. Imagina se eu arrumo na sala 2D. 2 bicudo. 2 pessoas que não gostam de ceder. O que acontece? Ou elas se entendem, ou está feito o conflito. E vai ter. O certo é que eu, como ser humano, Peterson, seja um D e um I. Porque nesses 4 nós temos em nós. Só que desses 4, um prepondera mais, 2 prepondera mais. De repente, se você é D e C, você é muito focado em resultado, mas esquece as pessoas. Se você é muito I e S, você é focado nas pessoas, mas esquece um pouco as tarefas, esquece um pouco as metas. O negócio é o seguinte, as pessoas felizes, tem que entregar aquele negócio. Não, está todo mundo feliz, está bom. Mas não fizemos o que tinha que ser feito. Mas está todo mundo feliz. As pessoas se comportam assim. Então, as pessoas D são pessoas de iniciativa. As pessoas ali, ó, eu arrumei aqui para vocês, ó. Aqui, ó. D e I tomam iniciativa. Eu arrumei do lado ali embaixo, ó.
Deixei, ó, S e C são pessoas de acabativa. Ou seja, o trabalho que eu entrego para um D ou para um I, talvez ele comece, não termine. Talvez o D termine, que ele gosta de fazer as coisas. Dá para mim, dá que eu faço. Faço também. Não sabe dizer não, dá que eu faço. Dá que eu faço. Vê que eu faço. Cara, ele está com o mundo, ele não conseguiu terminar. O I, a mesma coisa. Eu faço, beleza. Pegou uma tarefa aqui, já fez, beleza. Ô, João, pegou a outra, ele não terminou aquela, não começou a outra. Olha só, agora, se você quer que as coisas tenham início, meio e fim, o S e o C, eles fazem. Mais lentos, com mais qualidade, mas entregam. Se você procurar a palavra lá, acabativa, no dicionário tem, pode procurar. Ou seja, entrega. Você tem acabativa? Você entrega aquilo que tu faz? E olha só, as pessoas D e I, elas são mais extrovertidas. As pessoas S e C são mais introvertidas. D e I falam mais, gesticulam mais. S e C são mais fechados, são mais quietos, são mais observadores. Quando você vê a pessoa, você está falando com a pessoa, ela está só te ouvindo, só te observando, tem uma grande chance que ela pode ser S e C. Estabilidade e conformidade. O I e o D não consegue ficar quieto. Você já vai falar, eles já vão pontuar, já vão questionar, já vão te abraçar, já vão fazer uma brincadeira. Se você quer, por exemplo, o teu colaborador, se você é um líder aqui na sala, tu tem um liderado, e o teu liderado, ele é um I. Ou seja, ele gosta de falar, ele gosta de conversar, e tu chega assim direto para ele assim, ó, vai lá e faça isso aqui. Não, cara, para você tirar o máximo dele, tem que perguntar como é que foi o final de semana. Tá tudo bem com o cachorro? Deu certo lá? Ele estava doente, deu remédio para ele? Ele está bem? Como é que tá a mãe? Como é que tá o pai? E muitas vezes você pede para ele te explicar uma coisa, ele dá 10 voltas até dizer aquilo que ele quer. O problema é que o D, ele é muito objetivo, ele não tem paciência. Ele quer ir direto, não. Vai, seja objetivo, não diga direto. Mas o outro aí, ele não é assim. Ele fala, ele dá voltas. E aí como é que tu vai te comunicar com essas pessoas? Talvez teu filho esteja assim, teu marido seja assim, tua mulher seja assim. As pessoas com quem tu convive em outros lugares são assim. Tu tem que, olha só, 100% das pessoas que estão aqui dentro são pessoas. 100% dos alunos são pessoas. 100% dos fornecedores que vêm aqui são pessoas. 100% dos pais são pessoas. Ou seja, ou eu entendo de pessoas, ou eu não entendo do negócio. Ou não entendo da gestão. Ou não entendo do tempo. Entender de pessoas ele é fundamental para tudo nesse mundo. Com a inteligência artificial, com a robotização, cara, ele vai fazer para nós operacional. Mas as pessoas não. IA não tem alma. Não tem coração. Isso quem tem é o ser humano. Não vai substituir o ser humano jamais. Em tarefas que não sejam extremamente estratégicas. A IA não vai conseguir fazer com que uma criança daquela tenha o carinho que vocês dão para ela. Isso ela não tem. Isso ela não faz. Ela pode ajudar em outras coisas. Mas a alma e o carinho ela não dá. Então, isso é o diferencial. Então, olha lá, pessoal. Feito isso, eu quero dizer o seguinte para vocês, ó. Qual é a importância, então, se eu estou falando de DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade, o que eu estou dizendo para vocês é a questão do autoconhecimento. Se tu for buscar em qualquer lugar, o autoconhecimento é fundamental. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês, ali, ó, sobre crenças e comportamentos. 10% das tuas crenças tu controla. Os outros 90% tu não controla. Tu nem sabe. E dentro desse 90% tem coisa boa. Mas tem coisa ruim também. Que você nem sabe e você não controla. Que os outros veem, mas não te diz. Talvez num curso, numa terapia, alguém possa te falar.
mas geralmente no grupo é difícil de falar. E é esses 90% que controlam você muitas vezes. Não é o 10%. O 10% tu sabe o que tu fez de errado. O 10% tu sabe o que tu fez certo. Mas os 90%... Aí, eu trouxe uma frase de Jung, que ele diz o seguinte, discípulo de Freud. Ele diz o seguinte: quem manda em você é um outro você que você não conhece. E aí está a diferença. Tem pessoas que mandam em você, que está dentro de você, que nem você conhece. E esse é o maior desafio. Conhecer você mesmo. Esse é o maior desafio. E em cima disso, nós vamos começar a trabalhar então com a gestão do tempo. Tirado de um livro, como exemplo, né? Como nós somos da academia, tudo que nós fizemos, nós já dissemos da onde a gente buscou. Está lá da onde foi buscado a inspiração da palestra. O livro A Tríade do Tempo, Christian Barbosa, o autor desse livro. Eu li o livro, me interessei e fiz uma palestra sobre esse livro. Eu resumi ele e fiz uma palestra. E nesse livro, ele trabalha 6 pontos, numa pesquisa que ele fez. Estamos aqui, ó. Falta de metas, não sei o que eu quero. É o primeiro ponto do livro. Pessoas que querem trabalhar a gestão de tempo, muitas vezes não sabem quais são as suas metas, muitas vezes nem sabem o que quer. Outra, falta de organização e planejamento. Eu comecei a palestra falando para você que se você não planeja, alguém planeja para você, mesmo que você não queira, é automático. Outra, não sabe dizer não. Não sabe dizer não nem para si próprio, quiçá para os outros. Se você não sabe nem dizer não para você, como é que você vai dizer não para os outros? E como é importante saber dizer não para os outros. Saber dizer não é uma arte. As pessoas não sabem dizer não. Principalmente aquelas pessoas que estão na influência ali, ó, na estabilidade. Essas pessoas aqui, ó, vamos voltar ali, ó. O I e o S tem muita dificuldade de dizer não. Muita dificuldade de dizer não. Então ele está fazendo um trabalho, a pessoa pede para ele fazer, cara, ele pega e faz. Ele podia dizer assim, ó, não, eu não posso fazer. Eu tenho que entregar um relatório para o diretor agora às 2 horas. Mas ele atrasa o relatório para o diretor e pega uma outra tarefa, porque ele não sabe dizer não. Ele não sabe dizer não. Olha só, pessoal. Então estamos aí, ó. Não sabe dizer não a si e os outros. A outra, não determinar prioridade das tarefas. Tarefas têm que ter prioridade. Se não tem prioridade, todas elas são prioridade. Tudo é prioridade. Então você tem que fazer a prioridade da prioridade. Outra, não sabe delegar. Mas eu não tenho líder, eu não mando ninguém. A primeira pessoa que você manda é em você mesmo. Se você não sabe nem delegar para você, vai delegar para quem? É que nem a pessoa me falou assim, eu vou participar de um curso de liderança, mas eu não sou um líder. Você lidera você primeiro. Você não lidera o outro, lidera você. Vamos lá, ó. E a outra, reuniões ineficazes. Reuniões que são feitas de forma só para marcar reunião. Reunião para marcar reunião. Tem até uma síndrome em algumas empresas que chama-se reunite. De tanto fazer reunião sem ser proveitosa. Então vamos lá, ó. Para cada uma delas, ó, a primeira é 26%, a segunda é 18%, a terceira é 12%, vocês estão vendo aí, ó, 9, 8 e 8. Vamos para a primeira então, ó. Quero passar aqui a primeira, ó. Não é a primeira, mas eu quero começar com essa aqui, ó. Falta de metas, não sei o que eu quero. Primeira coisa, quero arrumar ali para vocês, ó. No campo pessoal, o que você faria se tivesse mais tempo hoje? Quero dar 30 segundos para vocês pensarem. O que você faria se eu tivesse mais tempo hoje? Pense, por favor. 30 segundos. O que você faria se tivesse mais tempo hoje? Vamos lá, 30 segundos. Vou contar aqui.
Deu. Olha só, pode ter certeza que essas coisas que você pensou aí talvez seja muito importante para você. Talvez você não colocou em prática ainda. Se você tivesse mais tempo, você faria isso. Por que você não tem tempo para fazer? O dia é 24 horas, mas não vai ter 26 horas, 28. E ali é outra, ó. Mas o que é realmente importante para você? Disso que você pensou. Ou, no campo, aqui, ó, do profissional, qual é o objetivo do projeto que você está trabalhando? Qual é o objetivo do setor que você trabalha? Você sabe? Você se aprofundou disso? Como você pode medir o sucesso dele? Não estou falando de dinheiro. E assim, se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Só de boca, dizendo, eu acho que foi massa, tá muito legal. Sem medir, não tem como identificar o sucesso. E outra, olha só, nosso trabalho, tudo tem medição. Pode ser numa planilha, pode ser no papel sulfite, pode ser num Trello, pode ser num Monday, pode ser aonde for, numa agenda, num caderno. Tudo tem anotado. Eu sei que eu preciso alcançar tanto X de leads para minha empresa, eu sei que nós precisamos faturar tanto X de conversão de clientes. E para você, no teu setor, na tua empresa, que é você mesmo, você está fazendo isso? Porque você espera que os outros façam para você. Nós somos assim. As pessoas sempre fizeram para nós. Olha aqui, ó. Segundo, falta de planejamento. Antes de saber o que fazer, é preciso saber o que parar de fazer. Não adianta só planejar. Tem coisas que você tem que parar de fazer. Não é só o que eu quero fazer para frente, o que eu não quero fazer mais. Outra, você sabe estabelecer prioridades do que é real e do ideal? O que é o real? Talvez o real, nós tivéssemos que ter aqui 4 piscinas aqui dentro para os alunos. Só que o ideal é só uma, só tem uma. Outra, aonde você está? Aonde você quer ir? Você sabe aonde você está e aonde você quer ir? Por isso, tu tem que ter uma ferramenta. Olha só, planilhas, como eu mostrei, um papel, uma agenda eletrônica, ferramentas da internet, Trello, Monday, que eu vou mostrar para vocês, um caderno, uma folha sulfite, qualquer coisa. Ó, nós fizemos isso aqui, ó. Isso aqui é o Monday, ó. Isso aqui é o Trello. Então, assim, ó, se você quer trabalhar, você tem que ter ferramenta. E o cara fala o seguinte, mas para eu ter uma ferramenta, eu preciso mexer com o computador. Não. O caderno, uma folha já é uma ferramenta. Olha só, pessoal. Aprenda a dizer não. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. Aprender a dizer não. Não para si, não para os outros. Não para si e não para os outros. O que você fez hoje te deixou mais perto da tua meta ou mais longe dela? Diga não e explique o porquê. Muitas vezes a pessoa vai lá e te pediu a tarefa. Pô, o Fabrício me pediu para me entregar essa tarefa para ele às 2 horas. Aí chega uma outra pessoa e diz para você o seguinte, ó, pô, manda esse e-mail para mim aqui. Não, não posso. Tem que saber dizer não. Mas, pô, daqui a pouco você está me ensinando então a dizer não para tudo. É fácil dizer não? Não é fácil, é muito difícil. O dizer o não acompanhado do porquê. Por que você não pode fazer? Você não pode fazer porque tem que entregar esse relatório às 14 horas para o diretor. Por isso que você não vai fazer para ela naquele momento. Você não precisa mentir, você não precisa dizer não, eu não faço porque eu não quero, por capricho teu. Você não faz porque você não pode fazer naquele momento. E explique as consequências por que você não pode fazer. E o que vai gerar com aquilo. As pessoas dizem não por dizer não. Mas se você dizer não e explicar as consequências, você pode ter certeza que aquela pessoa que ouviu não, com certeza ela vai entender. Ou,
Em vez de dizer não, também diga o que você pode fazer. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer para você depois das 16 horas. Até as 15 horas eu não posso. Só que as pessoas não posso, não dá, não quero. Você espanta o outro. Amanhã você vai precisar dele também. Então, olha só, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu queria que vocês ficassem para mim em pé, fazendo um favor. Você pode ficar em pé para mim? Vamos lá, então. Pessoal, seguinte, ó, eu quero que vocês deem as mãos. Se fosse num outro lugar, não ia fazer isso, mas aqui todo mundo se conhece, não tem problema, né? Às vezes você faz num outro lugar, assim, ó, pede para as pessoas dar as mãos, gera ciúme, gera intriga, porque o marido está do lado, a mulher não quer dar a mão para o outro, acontece muito isso aí, tem que tomar cuidado. Mas como aqui todo mundo né, Moacir? Todo mundo se conhece, não tem problema nenhum, né? Olha só, então eu vou pedir o seguinte para vocês, não façam, tá? Só vou dar um modelo para vocês. A hora que eu disser o seguinte para vocês, ao sucesso da PAI, eu quero que vocês levantem as mãos e digam assim, ó, aê! Mas não é aquele assim, ó, aê, sabe? É um aê mais massa, assim, mais empolgado, né? Olha só. E a hora que eu disser assim para vocês, ó pessoal, ao fracasso da PAI, eu quero que vocês larguem as mãos e façam assim uma banana, assim, ó. Mas não é aquele, sabe? É um com vontade, assim. Vamos fazer um teste para ver como é que dá? Só para nós ver, vamos descontrair um pouco, fica muito chato só um falando, né? Quero ver um pouco com vocês. Podemos começar então? Vou lá então. Pessoal, ao sucesso da PAI! Ficou assim, ó. Vamos mais forte, vamos lá, vamos mais forte. Vamos lá. Pessoal, ao sucesso da PAI! Agora foi de arrepiar, agora sim. Vamos lá, pessoal. Agora a outra, vocês lembram da outra, né? Pessoal, ao fracasso da PAI! Deixa eu até... Ó, vou contextualizar para vocês como é que foi. Foi assim, ó. Eu falei para vocês, pessoal, ao fracasso da PAI. Sabe? Vamos lá, vamos de novo então. Vamos lá. Pessoal, ao fracasso da PAI! Ai, sim, melhorou. Mas vamos bater palma para nós, vamos lá? Obrigado, pessoal. Pode sentar, obrigado. Agora é o seguinte, quero fazer com vocês, nós chegamos nessa parte aqui do não, quero fazer assim, ó, precisamos fazer um trabalho em dupla. Uma pessoa vai ser a pessoa A e a outra pessoa vai ser a pessoa B. Então eu preciso que vocês fiquem de frente em duplas e escolham quem vai ser a pessoa A e a pessoa B. Pode ir lá, vamos lá. Pessoa A e a pessoa B. Vamos lá. Todo mundo escolheu? Pode sentar de frente um para o outro. Muito bem. Quem é a pessoa A do grupo aí, da dupla? Então tá. As pessoas que são A são as pessoas que têm um propósito. Então, qual é o propósito dela? Ela tem um projeto de vida e ela quer fazer várias situações. E a pessoa B é aquela pessoa que vai te pedir várias coisas e mesmo que você não possa fazer, tu vai ter que fazer, dá um jeito de fazer. Então, a pessoa que está na tua frente, vou dar um exemplo, você é A ou é B? Você é B, você é A, então. Veja bem, como é que é o teu nome? Marilda. A Marilda e a? Helenice. A Helenice. A Marilda é a pessoa A. Então, a pessoa A, ela tem um projeto de vida. E essa aqui, ó, é a pessoa B. Helenice? Helenice. Helenice, é a pessoa B.
Pessoa B, entenda o seguinte, que é aquela pessoa que é o mundo, que é o cliente, que é o chefe, quem tem chefe é índio, mas quem é o colaborador, é aquela pessoa que está pedindo sempre para você as coisas e você nunca diz não. E ela vai te pedir várias coisas e você nunca vai dizer não. O A não vai dizer não. Ele vai ter que dizer como que ele faz. E o B vai provocar, ó, o A, por exemplo, que é ela. Marilda? A Marilda, ela tem projeto de vida, ela quer fazer isso aqui dentro da escola, aqui dentro da PAI, quer fazer várias coisas na vida pessoal, e ela vai dizer, não, você vai fazer isso, mas você tem que me entregar isso para agora, você tem que fazer isso agora. E eu vou dar para vocês, primeiro pro A, né, pro B, né, depois nós vamos inverter, né, mas primeiro o A vai falar 1 minuto. Vocês estão entendendo como é que funciona? Estão entendendo? Alguém não entendeu ainda? Vamos repetir de novo. Olha só, essa pessoa aqui é a pessoa A, tá? Ela tem um projeto de vida. Então ela vai fazer várias coisas. Ela vai contar aqui para ela algumas coisas que ela vai fazer, tá? E aí o que vai acontecer? Ela aqui é a B. A B é o mundo, é o cliente, é o colaborador aqui, são os pais, são todos os problemas que vai existir e ela quer a coisa para agora. E ela aqui, ela vai dizer, ok, e ela vai dizendo, eu tenho que ter mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo, e ela tem que dizendo que ela vai fazer. E como tu vai fazer tudo isso aí? Tem um minuto para ir respondendo e dizendo como é que ela vai dizer. Ela vai dizer assim, ó, bom, eu quero construir lá atrás mais uma casa ali atrás, preciso fazer mais algum espaço ali. Ela vai dizer, não, tu vai fazer esse espaço, mas antes de fazer esse espaço, vai ter que limpar para mim aqui atrás. Ela vai dizer, não, eu vou fazer. E vamos ver até onde vai esse vou fazer em 1 minuto. Como ela vai lidar com isso? Estão entendendo? Sim? Podemos começar? Começou então, pessoal, vamos lá. Muito bem, pessoal. Paramos. Pode parar. Tá difícil, né? Vamos parar. É bastante coisa, né? Vamos parar. Para aí, gurizada. Vamos lá. Olha só. Agora vamos inverter. Vamos inverter os papéis. Antes, diga o seguinte. Levante a mão quem era o AI. Como é que é teu nome? Gabriele. Como é que foi essa sensação? Diga pra mim do que ela te questionou, como é que foi essa troca entre vocês duas aí? Será que chega lá? Não chega, né? Não chega lá, né? Não chega lá. Pode falar como é que foi. Na verdade, eu estava só contando para ela o que eu ia fazer, ela só estava escutando. Até então. Ela não me deu a chance. Não perdeu a chance. Não deu tempo. Olha só. Deu boa. E aqui como é que foi? Como é que foi? Que ela tinha que se priorizar, do que ela queria primeiro concluir aquela atividade primeiro para ela poder conseguir chegar ao que ela queria. Tá, vamos lá então, pessoal. Agora vamos fazer ao contrário. Olha só. Agora é o seguinte. Antes a pessoa te pediu o quê? Que você só disse, não, beleza, né? Que você pediu para ela que ela fazia, você teve uma postura positiva, né? Agora a pessoa B é negativa. A pessoa A vai te pedir várias coisas que ela precisa fazer e você vai dizer para ela que você não vai fazer. E o porquê que você não vai fazer, e se não faça e pronto, se vire, faça você, dê um jeito. Entenderam? Vamos lá então, pode começar.
Deu. Não vai dar briga. Nós vamos fechar o tempo aí, o Fabrício vai me matar depois. Olha só. Bugão, obrigado, foi muito legal. Tive que interromper, que eu vi que a coisa estava ficando... Alguns estavam puxando assim já, sabe? Vamos interromper o processo aí. Mas olha só. A primeira ideia da pessoa, que era a pessoa A, que tinha que dizer amém para tudo, que tinha que dizer, não, olha, eu concordo, eu aceito. Você vai vendo que tudo você começa a falar, não, beleza, tá bom, pode fazer. Isso também vai ficando exaustivo. Vai ficando chato também. Tudo você aceita, tudo você concorda, nada você diz não. Até você vai ficando cansado de você mesmo. Agora, ao contrário, a hora que tu começou a dar contra, começou a dizer não, também fica ficando ruim. Não dá. Essa é a lógica. Que eu dizer bom para tudo, sendo bonzinho, dando amém para tudo, também é chato. E eu também dando contra para tudo, dizendo que nada dá certo, nada vai funcionar, também é desconfortável. Então, a lógica do processo é entender o seguinte, que eu tenho que saber dizer não em algumas horas e saber dizer sim em outras. Que só dizer não também cansa. E só dizer sim também é chato. Então, as pessoas que querem administrar melhor o seu tempo, elas têm que saber dizer não para muitas coisas, saber dizer sim para muitas coisas e saber aonde está o equilíbrio disso. Que muitas pessoas não conseguem dizer não. Olha só, às vezes um filho teu pede assim, ó, estava vendo hoje, na hora do almoço, a minha esposa falou assim, minha filha adora uma Coca-Cola. Ela puxou assim, mãe, tô de férias, será que agora eu posso tomar uma Coca? Filha, não dá para tomar, senão você não vai nem almoçar. E eu quero que você se cuide também, ela está fazendo uns exames, se cuide com isso e tal. Eu, como pai, já pensei comigo na hora, não, deixa ela tomar. Ia dizer, deixa que ela tome, custa tomar um copinho só. Mas fiquei quieto. Vocês sabem por que eu fiquei, né? Mas fiquei. Eu podia dizer sim. Só que não ia ser bom para ela. E às vezes você diz sim para um trabalho aqui dentro, para uma pessoa que pede para você, e esse sim não foi bom para você. Não foi bom para a instituição. Você vai atrasar o relatório, você vai atrapalhar o processo, mas para você não se indispor com ela, você disse sim. Não, eu gosto dela, mas você podia dizer não, como é que é teu nome? Heroísa. Heroísa, não dá para entregar agora, eu tenho que fazer isso aqui. Depois que eu fizer isso, eu faço para ti. Mas você fala assim, é tão fácil falar isso, né? É tão fácil dizer, mas o ser humano não faz. É simples, mas não faz. Eu vejo e eu sigo as empresas full time em 18 e as pessoas, por mais que nós fizemos mentoria, treinamento, é da personalidade, ela tem... Por exemplo, quando eu mostrei para você ali, quero voltar ali, aqui, Só que eu passo por lá, passo. Vamos lá. Aqui, olha só. O D diz um não muito fácil. Não quero. O D é dominador. Ele é impulsivo e ele diz: não vou fazer, não quero. Pro D é mais fácil dizer não. Pro I não. O I é o seguinte. Está fazendo o trabalho dele, chegou, Peterson, faz mais isso para mim também. Faço. João, olha aqui, manda lá, Peterson faz isso. Daí Peterson está fazendo o trabalho da Maria, do João e da Cláudia. E ele não terminou nenhum. E a empresa precisa, a instituição precisa. O I tem dificuldade de dizer não. A mesma coisa com o S. O S ele é tão planejado que até para dizer não ele tem dificuldade. Já o C, não vou fazer. O C já é mais firme. Então assim, olha só, vai vendo aonde você está nesse processo. Para você saber dizer se você diz sim muito fácil ou diz não.
E aí, ó, vamos voltar onde a gente estava ali, ó. Que era aqui, ó. Estávamos aqui, ó. Aponte um caminho e a solução para a pessoa. Muitas vezes você não aponta o caminho e a solução, e você sabe a solução, mas você vai dizer o seguinte, ó, deixe se bater, deixe que se ferre, não estou bem hoje, não vou dar ajuda. Só que amanhã é você que vai estar naquela posição. É que nem hoje eu vi uma cena clara. Eu estava indo pegar esse meu projetor, esse meu passador que estava sem pilha, e eu esperei na frente o cara vir me buscar. Daí eu vi o cara assim, ó, passou, estava atrás de um outro carro, o carro virou e o cara falou assim, ó, filha da porra, não dá seta. No mesmo instante ele virou e não deu também. Então, ou seja, vi no outro, julguei o outro, falei do outro, no segundo seguinte eu fiz o que ele fez. E aí? Hipocrisia, né? Hipocrisia. Então nós temos que cuidar com isso, com a hipocrisia. Então muitas vezes temos que apontar a solução. E em cima desse processo, olha só, isso aqui, ó, não determinar a prioridade das tarefas. Isso aqui é um gráfico Steve Covey. Olha só, se você quer fazer, pegue uma folha, faça um quadrante desse, não precisa fazer agora, né? Pega o dia que você quiser. Olha só, tá vendo aqui, ó? Separe o que é importante, o que é não importante, o que é urgente de não urgente. O que é importante para você? Se é importante, você tem que fazer agora. Não dá para deixar para depois. É importante, eu preciso fazer agora. E se não é urgente, eu posso deixar para depois. Eu posso agendar para fazer amanhã. Agora, não é importante para mim. Bom, se não é importante para mim, talvez eu possa delegar para outro fazer, para outro me ajudar. Se eu sou um líder, eu posso pedir para um outro colaborador, né, que seja meu liderado, fazer para mim, ou um próprio amigo meu do meu setor me ajudar nesse processo, para delegar para a coisa ir mais rápido, ou eu posso e devo eliminar. Se não é importante se não é importante para você e não é urgente, elimine. Gente, isso aqui fez a diferença em muitas pessoas nas empresas com gestão do tempo. Quando a pessoa começou a fazer lá, ó, listar o que era urgente para ela e importante, ela teve que primeiro pensar. Depois, ela teve que ver o seguinte: o que não é tão urgente para mim? Não, é urgente, mas não é tão urgente. Então eu vou começar a agendar. O que não é importante para mim? Ah, não é importante. Então eu vou delegar. E o que não é importante? Cara, e não é urgente. Se não é importante, não é urgente, elimine. Pô, parece tão simples, mas as pessoas não fazem. Se você quer ser bem sucedido na tua vida, tu vai ter que fazer isso. E eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro é uma outra situação. Estou falando da gestão do tempo. Só que se você faz a gestão do tempo, tu ganha eficiência. Se tu ganha eficiência, tu tem mais tempo para fazer as coisas com a família. Time is money, como diz o americano. Tempo é dinheiro, então. Olha só. Vamos passar desse quadrante para o próximo. Pessoas que não sabem delegar. Bom, veja bem. Primeiramente, você lidera você. Se você não consegue liderar você, como é que você vai liderar outro? Já falei, a pessoa falou assim, mas eu não vou fazer um curso de liderança porque não tem nenhuma turma dentro do meu setor para me liderar. Mas não é para liderar os outros. Nós só vamos liderar os outros quando eu saber liderar eu primeiro. Se você sabe liderar você, você pode liderar o outro. Então, se você não consegue nem delegar para você, se você não consegue para você, como é que você vai querer fazer para os outros? Como é que você vai querer dizer para o teu filho como é que faz, se você não faz nem para você? Dando um exemplo. Olha só. Então,
8% é o delegar. E é comportamento. E aí eu arrumei ali, ó. Pessoas de dominância. Dificuldade de delegar. Sabe por quê? Porque ela acha que só ela sabe fazer daquele jeito e naquela rapidez. Então ela quer fazer tudo. E começa a não conseguir entregar tudo. E quando começa a entregar tudo, há uma dificuldade de entregar com qualidade. Vai entregar na rapidez, talvez não com tanta qualidade. Mas é personalidade da pessoa. Pessoas de influência, olha só, pessoas de influência, o que ela faz? Muitas vezes ela delega, ela não procura saber se a pessoa fez. Pedi para ela fazer aquilo ali, fez e não acompanhou. Me explique de novo como é que faz. Porque a conformidade, tudo que ela faz tem que ser nos mínimos detalhes. Faz tão bem feito que ela diz o seguinte muitas vezes, um nível de arrogância: ninguém faz igual a eu. Ninguém faz da qualidade que eu faço. Nossa, só você no mundo que tem assim mesmo, né? Mas é perfil. É perfil. E tem que saber trabalhar com esse perfil. Porque você lida com isso aqui, com os professores, com os médicos, com os dentistas, com o pessoal que dirige, com o pessoal da manutenção, com os coordenadores. Cada um age diferente. Imagina, tu chega assim, ó, você é uma pessoa de dominância. Você vai falar lá com a pessoa de conformidade. Ou os dois são de dominância. Talvez os dois de dominância ainda feche, porque se respeitam. Agora, imagine o seguinte, se você é de dominância e a outra pessoa é de influência. Eu sou líder de influência, você é um líder de dominância. Não precisa ser líder, trabalha aqui dentro. Tu vai me falar uma coisa, a dominância é extremamente objetiva, ó. Tem que fazer isso, isso e isso. A influência. Mas tu viu aquele negócio lá do caminhão que quebrou lá, não sei o quê. Cara, não tem nada a ver esse negócio aí. Isso aqui, cara, estão falando isso aqui. O cara já sai, já perde a paciência. Já perde a paciência, já não quer falar mais. Então, isso que eu tenho que entender. Se eu sou de dominância e sei que ela é de influência, sabe o que eu vou fazer? Vou me tornar uma pessoa de influência para poder negociar com ela. Porque o ser humano negocia com quem é próximo a ele, com quem se espelha a ele. Não negocia com o diferente. Ele tem dificuldade de lidar com o diferente. Então, se você quer se aproximar mais das pessoas, tente se assemelhar mais do que elas são. E nesse sentido, comece a delegar, transferir e acompanhar as responsabilidades. Olha só, quer ver? Se possível, respeite. Se não possível, acompanhe. O que é respeitar o DISC? Bom, eu sei lá que a Marilda, né? Que a Marilda é D. A Marilda, como diz o Lajeano, é D. É faca na bota. Já conhece ela? Chega lá e diga que é assim assado. Não chegue enrolando que ela não vai dar conversa. Seja objetiva com ela. E aí ela vai conversar contigo. Então, se você é um I e vai conversar com ela que é D, não quer dar 10 voltas e perguntar para ela como é que tá o cachorro dela, que ela não vai te contar. Como é que foi o final de semana? Ela vai perguntar assim: o que tu quer saber? Porque as pessoas do D são assim. Elas são assim. Então, assim, tu tem que respeitar cada um do seu jeito. E acompanhar para a comunicação fluir, para o tempo andar. E nesse sentido, olha só, tem pessoas que têm alta maturidade. Tem pessoas que têm baixa maturidade. O que eu quero dizer com isso para vocês? Não é maturidade que a pessoa imatura de comportamento, é de conhecimento daquilo que está fazendo. Tem pessoas, por exemplo, que conhecem muito trabalhar o setor de educação infantil. Então, se ela tem uma alta maturidade, tu não precisa desenhar para ela. Agora, se ela tem uma baixa maturidade, tu precisa desenhar. E depois que tu desenhar, diz para ela o seguinte, agora eu estou meio confuso, eu expliquei muito rápido. Me diga, o que eu expliquei mesmo que eu não entendi? Nem eu entendi. Porque a pessoa de baixa maturidade, tu tem que explicar para ela e certificar-se que ela entendeu.
Porque às vezes ele é muito tímido, ela vai dizer assim, ó, que nem ali o S é tímido, ele vai dizer, aham, entendi. Não entendeu. Ele não entendeu. Mas para ele não discordar de você, ele vai dizer, não, entendi. Ele vai fazer lá, mais ou menos, tu entendeu o que ele falou? Cara, tu tinha que ter perguntado para ele. Mas daí, como você é o líder, você pergunta, diz, vem cá, você entendeu o que eu te falei? Diga para mim quais são os passos que a gente tem que fazer, então, só para mim se está bem claro entre nós. Porque isso tu ganha tempo. Porque senão você tem que repetir de novo. A pessoa vai lá e fez e retrabalho, explicar tudo de novo. Então assim, se a pessoa tem base de conhecimento muito alta no que ela faz, não precisa desenhar tanto. Agora, se ela não tem, tu tem que explicar bem. Se tu não explicar bem, tu vai ter que explicar 10 vezes. E tem que explicar. A pessoa não entendeu, foi que ela me perguntou, não entendi. Explica de novo, até o outro entender. E isso aqui é muito fundamental, porque o maior problema nas empresas é a comunicação. Do livro aqui estamos falando a questão da gestão do tempo, mas na empresa, e isso aqui é uma empresa, ela é gerida com bases de empresa. Não é uma empresa porque ela é uma empresa diferente, porque ela é uma organização do terceiro setor, mas ela tem que pagar a conta, ela tem que pagar a luz, ela tem que pagar funcionário, ela tem que ter receita. A essência de administrar é de uma empresa. Mas ela não precisa ter lucro. Então, aí quebra um pouco do senso de empresa. Porém, é uma organização social que tem que tratar, então, de comunicação. Então, se você não se responsabiliza pela sua comunicação, você é responsável pelo retrabalho da empresa, pelo retrabalho da instituição. Você é responsável por ele. Porque você fez o quê? Fez tão rápido, quis se livrar do problema, que não certificou se o outro entendeu. Quando eu falo com meus alunos na universidade, o que eu faço? Eu tento deixar o mais didático possível para que ele entenda. E eu fico pensando, será que ele entendeu? Então eu vou desenhar mais ainda. E que se eu não fizer isso, eu vou ter que explicar 10 vezes, eu posso explicar 2. Uma talvez. Por que eu vou querer explicar 10? E gerar aquele zum, aquele conflito, se eu posso fazer em uma vez só? É só explicar bem. E tu vai evitar o retrabalho. Mas as pessoas muitas vezes têm dificuldade de fazer isso. Então, pessoal, olha só, nós estamos encaminhando aí para o processo final, as reuniões eficazes. Isso é outra coisa também, que pode melhorar e pode atrapalhar na empresa, ou nas instituições. Instituições que não fazem reuniões, ou fazem reuniões ineficazes, ou seja, reuniões improdutivas. Problema com o tempo, olha só, quando tu fazer uma reunião com as pessoas, e você participar de uma reunião dessas, pense sempre assim, Primeiro, deixe claro qual é a pauta e o objetivo da reunião. Se você quer fazer uma reunião, qual é a pauta da reunião? A reunião é discutir o aumento dos professores. Essa é a pauta. O objetivo é eliminar, vamos por assim, a insatisfação. Tem que ter pauta e objetivo. Convide a quantidade de pessoas certas. Aqui é uma palestra. Se fosse uma reunião, não poderia ser mais que 12 pessoas. Não é à toa que Jesus Cristo teve ele e mais 12 apóstolos. Quando ele queria fazer as palestras, ele dava a multidão. Quando ele queria falar só para as pessoas algo pontual, ele chamava os 12 numa mesa. Reunião é uma coisa, palestra é outra. Começou a chamar muita gente e virou palestra, não vira reunião mais. Outra, se for convidado para uma reunião que não faz sentido, negocie. Tu faz parte lá da educação. Chamaram você para uma reunião, sei lá, no setor da saúde. Claro que uma coisa está ligada à outra em alguns momentos. Mas nessa reunião não tinha nada a ver você fazer parte. Negocie. Diga, diretor, essa aqui não precisa fazer parte dessa reunião. Para mim não vai somar. Explique para ele o porquê. Explique para quem está conduzindo a reunião. Negocie com as pessoas. Outra, comece compartilhando algo positivo que aconteceu. Pessoal, vamos bater palma para a Miriam, que na reunião passada ela fez um trabalho que reduziu as despesas aqui na PAI em 15%. Você já começa o que na reunião? Já começa dando a ínsula. Isso é um negócio que tem aqui no cérebro, que gera uma dopamina.
tá? Gera uma dopamina para o cérebro de algo positivo, uma energia legal, já vai quebrando o clima da reunião, deixando ele mais positivo, mais leve. E a reunião é pesada, né? Outra, pessoal, olha aqui, ó, estabeleça o tempo para cada assunto. Ó, a reunião é 2 pontos. Ah, é 2 pontos. E esses pontos são muito cruciais. Tem que ser meia hora para cada um. Beleza, então meia hora nós vamos falar de insatisfação, outra meia hora nós vamos falar de aumento. Meia hora, mas o cara quer... Brother, hoje o assunto é só isso aqui. Esse assunto é para uma outra reunião. E se a reunião for ser rápida, faça ela em pé. Nas reuniões que nós fizemos nas empresas, quando é de 15 minutos, as reuniões de 15 minutos, todas elas são em pé ou de pé. Para as pessoas ficarem mais conectadas, mais ligadas e ser extremamente objetivo no que vai falar. Não está divagando com outros assuntos. Isso aqui, ó, é gestão do tempo. Outra, ó, já falei aqui, ó, faça em pé. Se você for um líder, muitas vezes leve uma pessoa para a reunião contigo, para ensinar ela, para aprender. Vai levando alguns para eles criarem esse hábito de saber o que é uma reunião. E outra aqui, ó, se alguém começar a sair do foco, traga a pessoa para o objetivo. A reunião é para falar sobre insatisfação dos professores. O cara falou do caminhão. O caminhão é amanhã, irmão. Hoje nós vamos falar sobre os professores. Volta para cá. Não dá trela. Senão o tempo vai. Acaba o tempo, acaba a reunião e desvirtua. Por isso que problemas com o tempo, as reuniões eficazes são isso. Quem não consegue coordenar a reunião assim, deixa a reunião rodar sem objetivo e sem pauta. E com o tempo, muito mais do que deveria ter. A reunião de meia hora vira reunião de 2. E olha, pessoal, seguindo, toda reunião precisa acabar com um plano de ação. Fez uma reunião, montou um plano de ação. O que ficou encaminhado nessa reunião para ser resolvido? Não é ficar tudo de boca não vai. Esqueça, a neurociência já explica. Tudo que você anota, tudo que você escreve, há uma grande chance de você tirar do papel. Tudo que você arruma de cabeça, aquele negócio, eu sou de cabeça, tudo está aqui, ó. Não confie no teu cérebro, ele vai te enganar. Se você quer fazer uma gestão do tempo bem feita, anote tudo. Anote tudo. Não deixe para o cérebro. Tá aqui a minha agenda, ó. Ela vai te enganar. E ela vai te botar no buraco, já já. Pessoal, olha só. Hacks quer dizer alguns insights. Uma coisa mais moderna, né? O brasileiro gosta de americanizar as coisas, né? Olha só. Tem a rotina. O maior problema do brasileiro, estou falando do brasileiro, o brasileiro não tem rotina. Ele não gosta de rotina. E se você não tem rotina, você não tem gestão do tempo. Eu trouxe uma rotina básica, só para discutir com vocês, de uma forma simples. Ó. Eu das 5 horas às 6 da manhã eu estudo. Sou obrigado a fazer isso. O tempo só tem 24 horas. Não tem 28. Ou eu acordo mais cedo para fazer as coisas que eu quero, ou então eu tenho que diminuir e tirar algumas coisas. Segundo, 7h30, eu levo minha filha na escola. Outra, tem que tomar banho também de vez em quando, é bom, né? Olha só, agora eu começo no trabalho. Tem empresas que eu vou às 8 horas. Tem reuniões, alguns dias na universidade, começa às 8. Tu tem que estar lá, embora só tenha que estar à noite. Aqui eu forcei um pouco, não é todo dia que eu lavo a louça, não. De vez em quando só. Mas alguém tem que lavar, nesse caso. Outra, aqui, ó. Tem que almoçar. Nem isso. Depois eu tenho que retornar ao trabalho. 18, eu tenho que dar um tempo para minha filha, para meu filho. E estou deixando isso também um pouco de lado. Por isso que comecei a fazer rotina, para ver se eu consigo dar um tempo para ele também. Esse dia minha filha falou para mim, ô pai, dá um tempo para mim também. Entendeu? Assim, então, ó, tem 8 anos. O meu filho está com 18, não consegui dar todo esse tempo para ele que eu estou dando para ela agora. Se você puder fazer isso, faça. Ó, e das 20 às 23 tem o meu tempo também. Eu também quero assistir meu futebol, quero assistir minhas minisséries, quero assistir o Netflix, eu e a esposa. Então eu também tenho esse momento meu também, que eu também quero ter. Tu
tem que ter o teu tempo, a tua rotina. Seja aqui, seja no campo pessoal. Obrigado, Moacir. E agora, a gente está fechando. Eu quero deixar para vocês uma técnica chamada Pomodoro. A técnica Pomodoro, vocês estão vendo aqui, ó. Essa técnica ela é muito massa. Porque ela é bem simples. É o seguinte, olha só. A primeira parte das tuas tarefas que tu vai fazer no dia, tu leva 25 minutos se você tiver com hiperfoco. O que é o hiperfoco? Eu vou focar 25 minutos para essa tarefa aqui, ó. Mas eu vou fazer ela... O que é isso? Não atendo o telefone, não olho o WhatsApp, não respondo e-mail, e se as pessoas virem falar comigo na sala, eu vou dizer que não posso atender naquele momento. Claro, se for possível. Daí você vai dizer assim, ó, mas tem algumas tarefas para mim que 25 não dá, dobre. Então seja 50 minutos. E crie hiperfoco em 50 minutos. Tu vê que a tua vida vai dar uma transformada. Meu sucesso na minha carreira, não cheguei aqui de graça. Foi tudo isso que eu falei para vocês, que eu tive que ir fazendo. O básico. Nada de querer ser um gênio. O básico, só apenas implantar. Quando eu cheguei e disse, eu tenho que fazer uma planilha para uma empresa, tal. É 25 minutos, eu fiquei focado. Essa aqui é maior, é 50. Cara, daqueles 50, bem, o próximo passo do slide, né? É um flow. Você entra num estado de transe, que você entra numa determinação, assim, uma forma de um nível de concentração tão grande, que é difícil as coisas passarem por você. E você faz tão bem feito, que aí sim, talvez ninguém faça igual você faz. E por isso, olha, muitas vezes, ó, fez o hiperfoco, parou, responde uma mensagem, atende um colaborador, atende um diretor, atende a coordenadora. De novo, a mesma coisa, se precisar, 2 pomodoros, como eu falei para você, 25 não dá, tem que ser 50. E no final, aqui, ó, não pare quando você estiver cansado. Pare quando você tiver feito. Não pare quando tu estiver cansado. Pare só quando tiver feito. As pessoas fazem as coisas e param quando elas estão cansadas. E o que elas deveriam fazer é parar quando elas tivessem feito, realizado. Aí você deveria parar. Por isso essa técnica é fundamental. Lembre-se, 25 minutos em hiperfoco. Hiperfoco. Não respondo a nada, faço só essa tarefa para sair bem feita. Tu vai ver o que tu faz com ela. E deixe os acordos claros com as pessoas. Tenha um acordo claro com a tua esposa. Tenha um acordo claro com o teu marido. Tenha acordo claro com teus filhos. Filho, eu vou brincar com você das 10 às 12. Revise esse acordo algumas vezes. Alinhe a expectativa. Às vezes a tua mulher tem uma expectativa, tu tem outra. E tu tem outra e tua mulher tem outra. Tem que alinhar isso aí. Seja com o namorado e tenha tempo de qualidade. Dê tempo. Não só tempo de qualidade para a família, mas aqui dentro também. Tenha minutos de qualidade com as pessoas. O Walt Disney já dizia isso para os líderes dele. Tenham um tempo de qualidade com seus liderados. Não é ficar o dia inteiro falando com eles. Mas é 1 minuto, 2, isso já ajuda muito. E, antecipe-se às distrações. Você precisa entrar em flow. E o flow é como você entra assim, num estado de tanta concentração que nada te atrapalha. Depois, faça uma lista dessas distrações. Antecipe-se. Por exemplo, está alto o som da televisão. Determine um horário com seus filhos. Determine até ligações familiares, se for o caso. Tire notificação de celular e notebook, Insta, WhatsApp, notícias e e-mails, senão você não vai trabalhar. Porque cada hora que... vou lá olhar. Daí é o seguinte, você fala assim, mas o que tem? Eu estou curioso, eu quero lá ver o que é. Só que assim, olha só, tu estava fazendo aquele relatório. Daí, WhatsApp. Oi, amiga, vamos tomar um chopp hoje à noite? Bom, olhou ali, vou responder, estou trabalhando, depois do trabalho eu te falo como é que a gente se encontra.
Aí você tem que voltar, tu não volta no mesmo nível. Tu volta lá atrás. Até tu lembrar tudo de novo, para a coisa acontecer. Ah, mas eu tô na... Não é na... Desconcentra, não vai. E aí está a diferença da pessoa que faz a gestão do tempo para aquela pessoa que não faz. Ela respeita algumas coisas que o outro talvez não respeite. Porque isso aqui é tão viciante, que já nosso cérebro não consegue viver sem mais. Se você não conseguir dominar ele, ele vai dominar você. Ou já está dominando nós. E se você é um líder aqui dentro da sala, ou vai se tornar um líder um dia, faça uma lista das suas atividades. E depois de fazer, tem líderes que eu vejo que fazem 4, 5 folhas, de tanta coisa que ele faz. Depois, pega essa lista, imagine o que você não deveria fazer. É que tem muita coisa que você faz que você não precisava fazer. Mas que tu faz. Porque tu é muito apegado às coisas. Olha, delegue para outro. Faça isso em 3 meses. Eu comecei a fazer isso em 3, fiz em 6, hoje não faço mais. Já está no automático para mim. Mas até eu chegar no automático eu tive que fazer, para eu poder entender. E olha só, pessoal, desenvolva o teu time, faça as pessoas pensar sem te interromper menos. Esse dia a pessoa chegou assim, ó, estava numa empresa. A empresa, ela tem um ensino mezanino, e o diretor da empresa, que é o dono, ele tinha o péssimo hábito de deixar a porta aberta, todo mundo entrar. Daí batia na porta lá. Ô, tudo bem? Ó, estamos com um problema assim. Todo dia era um camalhaço o problema. Daí ele me chamou para fazer a consultoria para ele, e eu sentei dentro da sala dele, desse tamanho, tem uma mesa redonda, tamanho dessa. Aqui está o projetor, e nesse canto está a mesa dele, e aqui onde ficam os convidados. É uma empresa grande, onde ficam os convidados. E aí diz para ele, então vai fazer o seguinte agora. Cada vez que um desses colaboradores entrar aqui, tu não vai pedir para ele te trazer o problema mais, porque ele só traz o problema. Agora pergunta o seguinte, se você fosse no meu lugar, o que você faria? 2 vezes, na terceira o cara não voltou mais. E quando voltava com a ideia pronta já. O péssimo hábito de levar problema para os outros, de não querer pensar e interromper. A hora que você perde um, beleza. E se fosse você no meu lugar, o que você faria? Você pode ter certeza que ele tem uma ideia melhor que a tua. Mas ele quer que você fale, aquele negócio, aquela carência, quero falar com o diretor, quero falar com o coordenador, só que não tem tempo, cara. Gestão do tempo. A hora que começamos a dizer para ele o seguinte, a hora que você subir aqui e diga para nós o que você faria no meu lugar, parou, acabou. É aquilo ali, ó. Começar a interromper menos. Interrompe ainda, mas bem menos. E isso aqui, ó. Dê feedback para as pessoas. Feedback é tão bom. Dê feedback de desenvolvimento. Sabe o que é o feedback de desenvolvimento? O feedback de desenvolvimento é o seguinte. É a famosa crítica construtiva. Você já chega pro cara assim, ó. Vem cá. Não fique bravo, tá? Mas eu vou te fazer uma crítica construtiva. A pessoa não vai ficar brava. Crítica é crítica, construtiva ou não. É crítica, amigo. A hora que tu vai falar para ela assim, ó. Uma palavra mais moderna. Eu vou te dar um feedback de desenvolvimento. Você está desenvolvendo ela. Você não está criticando. Ou você fazer um outro feedback. Que é esse aqui, ó. The feed forwards. Quer dizer o quê? Você dá um feedback futuro já. Já vai antecipando o que vai acontecer. Para a pessoa ir se preparando já. Tem que dar esses feedbacks futuros. Para ela já ir pensando como é que vai acontecer. Ou, isso aqui, ó. Desenvolvendo as pessoas para participar de reuniões. Pessoas não sabem participar de reunião. Tem pessoa que vai para a reunião. Ela senta na cadeira e todo mundo falando. E ela é uma planta. Porque ela não sabe, ninguém desenvolveu, ninguém ensinou ela a participar de uma reunião. Então é nesse sentido e é nesse contexto que você tem que estimular as pessoas a se desenvolverem. E,
Para encerrar, é o último slide. É o resumo. Graças a Deus, né, pessoal? Vamos lá. É o resumo. Olha só. 26% da gestão do tempo é da falta de planejamento. Tem mais coisas aqui, tá? Só deixei isso aqui. A pesquisa era grande. 18% é porque as pessoas não sabem das metas e não sabem o que querem e nem aonde vão chegar. Outro, 12%. As pessoas, nós fizemos uma dinâmica aqui. As pessoas não sabem dizer não, nem para si e nem para os outros. Não é só aprender a dizer não para o outro, é aprender a dizer não para você mesmo também, para várias coisas. Aqui, ó, 9%. As pessoas não sabem priorizar as tarefas. Eu trouxe uma ferramenta ali para vocês e mostrei. O que é importante, o que não é importante, o que é urgente, o que não é urgente. E não sabe delegar, quer fazer tudo. E a outra coisa aqui que a gente falou, pessoal, as reuniões, tá ali, ó, as reuniões ineficazes. Vamos falar, a reunião, já diz o nome, é para poder melhorar a comunicação, para poder melhorar as estratégias, para poder melhorar o desempenho da organização, mas daí eu começo a falar da reunião lá da semana que vem para essa, se essa aqui era para discutir só sobre a palestra, não era para discutir sobre o caminhão. O caminhão é para a semana que vem, mas eu começo a discutir agora, antecipar, essa é para depois. E tem gente também que quer ir para a reunião para lavar a roupa suja. Não, também não dá. É outro tipo de reunião, é outro tipo, tem que tomar cuidado. Tem uma reunião bem elaborada, com pauta, com objetivo, com tempo definido, ela faz toda a diferença na organização, na tua vida, principalmente com as pessoas. Pessoal, eu vou agradecer vocês, dizer muito obrigado, né, Fabrício? Obrigado de novo a você, o seu Jorge. Agradecer você de forma especial. A gente ficou aí praticamente 1h30 juntos, agora é 3 horas, a gente começou às 13h35 mais ou menos. Foi muito legal, assim, né? Gostei da concentração de vocês, do empenho, da participação das dinâmicas. Espero que eu tenha feito algumas reflexões com vocês, que isso possa levar para o dia a dia da vida de vocês, da carreira de vocês, e espero encontrar vocês ou na universidade, ou aqui dentro mesmo da APAE, né, Fabrício, em outros momentos. Então eu quero dizer sim que eu estou muito feliz em estar aqui hoje e me sinto muito honrado. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Valeu. Obrigado. Obrigado.